O sermão de hoje tem como título: Ensina a tua alma a adorar a Deus. Ensina a tua alma a adorar a Deus. O texto está no Salmo 103. Salmo 103. A partir do verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto aos céus se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. O verso 1, o rei Davi, esse salmo foi escrito pelo rei Davi. E sabemos que o rei Davi foi o maior rei de Israel. Um homem marcado por muitas lutas, muitos desafios, grandes perseguições, tribulações em guerra, em sua casa, em sua família, grandes lutas. Também foi o autor de muitos salmos que temos aqui na Bíblia. Este Salmo 103 é um dos salmos mais preciosos dentre todos os salmos. Alguns teólogos dizem que, assim como existem picos mais altos que se sobrepõem sobre outros, este salmo se sobrepõe pela sua grandeza, pela sua magnitude e pela forma como toca na vida pessoal, na vida nacional e na vida de uma forma universal. No verso 1 ele diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao teu santo nome. É muito interessante observarmos que
O rei Davi aqui, inspirado por Deus, está nos ensinando uma coisa muito preciosa, que de vez em quando a gente precisa parar e conversar com a nossa alma, porque a nossa alma é a sede dos nossos desejos, das nossas emoções, das nossas paixões. E a alma, ela vive numa gangorra. A alma é instável. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Existem dias que parece que a nossa alma está abatida. Existem dias que a nossa alma pode estar perturbada. É o Salmo 42, verso 5, passa essa mesma ideia quando diz: por que está abatida, ó minha alma? E por que se perturba dentro de mim? Percebemos que o salmista também nos ensina a conversar com a própria alma, como quem quer educar a alma, repreender a alma, alinhar a alma com a vontade de Deus. Em nossa caminhada, muitas vezes a nossa alma vai enfraquecer. Eu não sei você, mas algumas vezes eu já acordei com vontade de não sair da cama, principalmente se for para ir para a academia. Você acorda e fala assim: meu Deus, nesse frio, você fica ali uns 2, 3 minutos lutando. Aí chega uma hora que você toma uma atitude e fala para a sua alma: vamos lá, tem que fazer, tem que ir. Porque a alma não vai fazer isso por você, é você que precisa discipliná-la. Então o rei Davi está nos ensinando aqui que a alma e tudo o que há nele precisa bendizer o nome de Deus. Então nós devemos adorar a Deus não só quando temos vontade, não devemos adorar a Deus só quando temos problemas, não devemos bendizer o nome de Deus porque nos aconteceu alguma coisa boa. Davi, este rei, está nos ensinando que nós devemos bendizer ao Senhor durante todo o tempo. Quando tudo está bem, bendizemos ao Senhor. Quando as coisas não vão bem, nós bendizemos ao Senhor, porque Ele é soberano, Ele é o Rei dos Reis, porque Ele é o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Senhor, e Ele está no controle de todas as coisas que estão acontecendo em nossas vidas. Ele está rigorosamente no controle. Quando eu e você já perdemos a esperança, as rédeas, o controle, o Senhor permanece no controle. Por isso devemos sempre bendizer o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, e Ele diz que jamais nos deixaria ou nos desampararia, mas que estaria conosco todos os dias até o final. Ele nos ama. A aliança dele conosco é séria. Ele não volta as costas, Ele não rói a corda. Deus nunca nos abandona. Então nós não podemos ter com o Senhor uma adoração condicional, circunstancial. Não, a nossa adoração deve ser ultra circunstancial, incondicional, porque nós amamos o Senhor e sabemos do seu caráter, do seu amor e do seu grande poder. É por isso que aqui o rei Davi está alinhando e educando a sua alma e dizendo: alma, bendiga ao Senhor. E assim também nós devemos muitas vezes marcar um gabinete, marcar uma conversa, marcar uma reunião com a nossa própria alma e dizer para ela: você precisa bendizer ao Senhor. E se você está abatida, alma, se você está deprimida, se você está cansada, se você está passiva, se você está frustrada, se você está desiludido, a minha alma, espera em Deus, confia em Deus, porque Ele vai agir em meu favor. Diga amém, pelo amor de Deus. Isso, porque isso que eu estou te dizendo é uma coisa boa e uma coisa bíblica. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu nome. Nós devemos adorar a Deus com toda a nossa inteligência,
com todo o nosso espírito, com toda a nossa alma, com o nosso corpo, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, devemos adorar ao Senhor. Porque Deus não é uma religião, Ele é uma pessoa. E Ele sabe quando você está olhando para Ele, Ele sabe se você está dando atenção para Ele, Ele sabe se você perdeu o foco, assim como você, quando está conversando diante de alguém, sabe se essa pessoa está te dando ou não atenção, se essa pessoa, ela realmente está interessada no que você está falando, ou se ela está olhando no relógio, esperando que logo isso acabe para ela ir embora. Quando o seu encontro é com religião, o encontro é enfadonho, o encontro é chato, o encontro é maçante, e você não vê a hora de ir embora. Mas quando você está adorando ao Deus Todo-Poderoso, que não é uma religião, mas uma pessoa, que se revelou, sua revelação máxima, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, quando você está se relacionando com Ele, a presença dEle muda o ambiente, muda a tua alma, muda as condições, porque aonde Ele chega, a realidade muda. Amém? É por isso que o rei Davi está dizendo isso, porque o rei Davi teve uma longa caminhada com o Senhor, e ele aprendeu muitas coisas com Deus. E uma das coisas que ele aprendeu nessa caminhada é que a sua alma precisa ser reeducada. O segundo versículo nos ensina: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O que isso nos leva a lembrar? Tudo que Deus fez por nós. Não te esqueças. Quando for adorar a Deus, quando for se encontrar com Deus, quando for fazer uma oração ao Senhor, quando for fazer um pedido ao Senhor, vá com a sua mente bem assim, arejada, iluminada, transparente, honesta e sincera, reconhecendo todas as vezes que o Senhor te abençoou, os milagres que Ele fez, as intervenções que Ele fez. Quantas vezes Deus te livrou sem que você até soubesse. Deus tem cuidado de você. Você tem uma história com Deus. Então, quando você for conversar com Deus, não chegue murmurando, não chegue reclamando, não chegue numa posição passiva, negativa, cabisbaixo, derrotado. Não. Comece a lembrar de todos os seus benefícios. Quantas vezes Deus interviu na sua vida? A palavra vai dizer de outro rei, rei Ezequias. Rei Ezequias estava com uma úlcera, um tumor que o levaria à morte. E Deus mandou o profeta Isaías lá no palácio avisar ao rei Ezequias: Ezequias, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Então Ezequias começa, quando ouve essa notícia, ele começa a chorar. E ele começa a dizer para Deus: mas Senhor, lembra-te que eu fui um bom homem. Senhor, lembra-te das minhas ações, lembra-te das minhas obras, lembra-te como eu me humilhei na tua presença. Senhor, tem misericórdia de mim. E Ezequias admitiu que ali não havia forças para ele mudar aquele cenário. E o profeta Isaías, que tinha ido levar a mensagem, já estava indo embora. Mas por causa das lágrimas de Ezequias e por causa do choro de Ezequias, Deus mandou o profeta voltar e dizer para Ezequias: Deus vai te dar mais 15 anos de vida. E sabe o que aconteceu? É que Ezequias não foi grato a Deus. Ele viveu esses 15 anos de uma forma irresponsável. Ele teve um filho. Depois de 3 anos de curado, ele teve um filho. O nome do filho dele se chamava Manassés. Ele conviveu com esse filho 12 anos antes de morrer. E ele conseguiu gerar o pior rei de Israel, o rei mais ingrato. Foi filho de um homem que foi curado de uma forma miraculosa, uma intervenção tremenda de Deus. Nós podemos esquecer da bondade de Deus. E podemos, como Ezequias, viver de forma egoísta, egocêntrica, hedonista, antropocêntrica, jogando Deus para trás das nossas costas e usando somente Deus para que Ele nos dê o que nós queremos, ao invés de adorá-lo por tudo que Ele é. Não. Aí a gente começa
a viver a vida do nosso jeito, porque agora eu já tenho o que eu queria. Não negocie com Deus. Deus é seu Pai. Trate-o como Pai. Respeite-o como Pai. Obedeça-o como um Pai. E seja grato por tudo quanto Ele tem feito por você. Adore ao Senhor, lembrando de todos os seus benefícios. Uma coisa que fez o povo morrer naquele deserto foi a murmuração. Ou você adora, ou você murmura. E o povo murmurou no deserto. E Deus permitiu que uma geração inteira morresse no deserto por causa da murmuração. Irmão, se tem uma coisa que é ruim nessa vida, é a ingratidão. O verso 2, o rei Davi está dizendo: adore a Deus sendo grato, muito grato por tudo quanto Ele tem te dado. Você não está vivo? Não está respirando? Não está aí com saúde? Não tem uma casa para morar? Não tem um carro para andar? Não tem comida lá na sua casa? Não tem com que se cobrir? Agradeça a Deus. Se nós começarmos a agradecer por aquilo que Deus já nos deu, a nossa vida vai ser uma vida muito mais feliz com o Senhor. Precisamos educar a nossa alma para que pare de reclamar e de murmurar e nunca ser ingrata aos benefícios que o Senhor tem feito por nós. Verso 3: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Quem é que perdoa? É Deus. E Ele está dizendo que Ele perdoa todas as iniquidades. Não existe pecado que Deus não perdoe. Deus não é como o homem, que é seletivo. Deus não é como o homem, que muitas vezes mata quem não gosta. Fala assim: essa pessoa morreu para mim. Ela fez isso, o relacionamento agora está cortado. Eu não falo mais com ela. E aí você tem o seu cemitério pessoal, onde você vai enterrando um monte de gente. Deus não é assim. Deus perdoa. E como é que Ele perdoa? É 1 João 1,9: se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado e te purificar de toda injustiça. Se você confessar o seu pecado a Deus, Ele perdoa você. Mas como eu sei que pequei, Romanos 2,14 diz que todos nós, temos uma noção de justiça no nosso coração, porque Deus diz que mesmo os gentios que não tendo lei, têm a lei escrita em seus corações, e a consciência deles, ora acusa, ora defende. Está lá em 2,14 e 15, Romanos. Todos nós sabemos quando erramos, todos nós sabemos quando pecamos, todos nós sabemos quando fazemos uma coisa que não agradou a Deus. Então lembre do Salmo 51, todo pecado cometido é primeiro cometido contra Deus. Contra Deus. Por isso devemos pedir perdão dos nossos pecados a Deus. E Deus perdoa todas as nossas iniquidades. Deus usa até outras figuras para perdão, como lançar no mar do esquecimento. O que é lançar no mar do esquecimento? Não é que Deus tem amnésia, não é que Deus não lembra o que foi feito, é que Deus não vai trazer mais à pauta aquilo que já foi perdoado. Deus não é como nós. Nós, nos nossos relacionamentos, às vezes, falamos que perdoamos, mas numa briga, numa discussão, a gente vai lá no mar do esquecimento, e lá deveria estar escrito proibido pescar. Mas a gente vai lá e pesca, e fala: aquela vez você fez isso, e você fez isso, e você fez isso, eu lembro do que você fez. Perdoar não é esquecer. O perdão é uma decisão. Perdoar é decidir conviver com as consequências do mal que alguém te fez. É sofrer o dano. Isso é perdoar. Sofrer o dano e continuar o relacionamento.
Ele perdoa, Ele sofreu o dano na cruz, Ele morreu por nós naquela cruz, e Ele nos ama. Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Irmãos, não existe realmente colchão melhor do que uma consciência limpa e tranquila. Confesse seus pecados e durma bem. Confesse seus pecados e viva bem. Confesse os seus pecados sendo humilde. E reconheça diante de Deus que você precisa melhorar, eu preciso melhorar. Ele perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, e Ele sara todas as nossas enfermidades. Há muitas doenças. Hoje nós temos muitas doenças no corpo e muitas doenças na alma. E o nosso Deus usa meios como medicina, Deus usa os meios, Deus faz sem os meios, Deus faz apesar dos meios. Deus é Deus, Ele faz como quer, quando quer, onde quer. Ele é soberano, Ele tem a hora certa. Quando nós, como eu estava falando hoje com a mamãe do Ricardo, quando nós estamos passando muito tempo numa doença, com um problema, a nossa tendência é apressar Deus. É perguntar mesmo, Senhor, onde o Senhor está? Por que o Senhor está permitindo isso acontecer? Por que essa situação não muda? Porque Deus não é escravo da nossa agenda. Deus é soberano. Ele tem o tempo certo. Com certeza Marta e Maria também estavam olhando no relógio quando o irmão dela já estava morto há 4 dias e Jesus não chegou. E quando Jesus chegou, elas falaram, já é tarde, ele já está morto, ele já está cheirando mal naquela cova, o negócio já está fedendo. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ali Jesus fez aquele milagre para ensinar para os judeus que Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jamais teriam aprendido isso se não tivesse passado por aquela dor. A dor tem propósito na nossa vida. A enfermidade tem propósito na nossa vida. E muitas vezes a enfermidade tem um propósito na nossa vida, de tirar do nosso coração aquilo que não presta. Hebreus 5:8 está escrito, Jesus aprendeu por meio do que sofreu. Está lá em Hebreus 5:8. Jesus Cristo aprendeu a obediência por meio do que sofreu. Jesus não cometeu nenhum pecado, mas Deus permitiu que ele sofresse. Porque sem sofrimento não há maturidade. Sem sofrimento não é expurgado de nós aquilo que não presta. É o fogo que tira do ouro as impurezas, o níquel, o ferro, o cobre, só vão sair se tiver fogo. É no fogo das provações que Deus muitas vezes vai tirando da nossa vida o que normalmente não sai. Porque tem coisa na nossa vida que parece que não muda, não sai, a não ser que coloque no fogo. Então nós também temos que perguntar para Deus, Senhor, no meio desse fogo, dessa provação, desta dificuldade que estou vivendo, existe alguma coisa que o Senhor quer que eu mude, que eu entregue, que eu me entregue? Porque se a enfermidade matar a nossa autossuficiência, louvado seja Deus por essa enfermidade. Se a enfermidade matar o nosso orgulho, Senhor, obrigado por essa enfermidade. Se a enfermidade matar a nossa altivez e a nossa prepotência, louvado seja Deus por essa enfermidade. Se essa enfermidade veio para me colocar aos pés do meu glorioso Salvador, então louvado seja Deus por essa enfermidade. Diga amém, pelo amor de Deus. O nosso Deus não é o Deus do fácil, não é o Deus do pronto. O nosso Deus é Pai, e como um pai, Ele ensina seus filhos. Ah, pastor, mas tem gente com o ego muito grande. Não tem problema. Deus tem um deserto do tamanho do teu ego. É tranquilo para Ele. E Ele não tem pressa. Ele tem planos.
E os planos de Deus não podem ser frustrados. Então é melhor se render. E lembre-se que Deus disciplina e açoita aquele que Ele tem por filho. Porque se Deus não te disciplina, preocupe-se muito, porque talvez você não seja filho. Se você está debaixo da disciplina de Deus, louve a Deus. E na sua enfermidade, permita que Deus tire outras coisas que Ele quer tirar. Como vícios. Vícios. Você sabia que quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, imediatamente o seu corpo é templo do Espírito Santo, que Deus não habita em templo feito por mão humana, mas a palavra de Deus diz que Ele habita dentro de cada um de nós e que nós fomos comprados por bom preço, a saber, o sangue de Jesus? Você sabia que o seu corpo, você que crê em Deus, é templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita aí dentro? E como é que você pode continuar fumando igual um desesperado? E como é que você pode continuar se embriagando, se mutilando e tratando o seu corpo como se ele fosse seu? A palavra de Deus diz que Ele te comprou. O corpo não é teu, o corpo é dele. Portanto, quem é de Deus, não existe essa frase, meu corpo, minhas regras. Não, corpo de Deus, regras de Deus. Amém. Então, quando o mal bater a sua porta, dobre-se diante de Deus e diga também a Deus: Senhor, por quê? Agora a demora nem sempre é porque Deus quer tirar algo da nossa vida que não está bom. A demora pode ter a ver com propósito. Hoje pela manhã eu falei de Zacarias e Isabel. Eles estavam orando há muitos anos para ter um filho. Esse filho nunca chegava. E este homem servia no templo, um homem de Deus, Zacarias. Mas o filho não vinha. E na sua velhice, Deus permitiu então que ele e Isabel tivessem um filho. Que filho é esse? João Batista. Quem foi João Batista? O maior homem nascido de mulher. E por que Deus demorou tanto para deixar essa criança nascer? Porque ele precisava ser o precursor do Messias. João Batista é aquela voz que clama do deserto, anunciando o caminho do Senhor, preparando o caminho do Senhor. Então Zacarias e Isabel não tiveram um filho, eles tiveram o filho, porque Jesus disse que aquele era o maior homem nascido de mulher. Às vezes a demora de Deus é porque Ele tem uma agenda que Ele já estabeleceu no céu para se cumprir na terra, e eu e você precisamos aprender a esperar e confiar. Nem sempre a demora é porque fizemos alguma coisa errada. Às vezes não entendemos a demora porque não entendemos o que Deus está fazendo. Verso 4: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem da cova redime a tua vida. Esse verso é maravilhoso, porque ontem no velório da graça eu disse: o corpo desta mulher está aqui, mas o espírito dela já está com Deus, porque está escrito: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte no Calvário. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz por mim e por você, e Ele ressuscitou, Ele se tornou o primogênito dentre os mortos. Todo aquele que crê em Cristo não morrerá, mas ressuscitará. Ele mesmo tratou disso conosco. A morte não pode deter aquele que tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Da cova Ele nos redime. Mas isso também nos traz uma reflexão. Eu e você vamos parar lá. Seria muito bom um dia você fazer um piquenique no cemitério. Piquenique. Hoje vamos no cemitério. O que nós vamos fazer lá? Vamos olhar lá, o que tem lá. Esse aqui era muito rico, ele está aqui. Esse aqui era muito pobre, ele está aqui também. Não interessa quem você é, você vai parar lá. Então pensa o que você está fazendo da sua vida. E pensa que você não escolheu nascer, assim como você não escolheu o dia da sua morte, mas já está marcado por Deus. Você não escolheu o dia da sua vida, você não escolheu nascer,
Você não escolheu o seu sexo, você não escolheu sua cor, você não escolheu a sua família, você não escolheu geografia, você não escolheu nada. Mas você está aqui. Quem escolheu? Ele escolheu. Ele te deu a vida. E um dia Ele vai te chamar. E pode ser que esse dia já esteja perto. O que é que você tem feito com o Filho de Deus? O que é que você tem feito com Jesus Cristo? O que é que você tem feito com a palavra do Deus vivo? Porque quando você morrer, os seus títulos ficam, as suas posses ficam, o seu dinheiro fica, a sua inteligência, o seu network, o seu não sei o que, tudo fica. É você e Ele. E aí? Como é que vai ser? Porque todo aquele que estiver com o nome escrito no livro da vida será salvo. Mas aquele que estiver somente no livro das obras será condenado. Só tem 2 livros no Apocalipse. Um é o da vida, outro é o das obras. Só tem esses 2. Quem tiver no livro da vida entra. Quem tiver só nas obras não entra. Então não bata no seu peito para dizer que você fez isso ou aquilo. Ninguém entra no céu por meritocracia. Céu é graça, é por meio da obra de Cristo e não por meio da obra do homem. Pense nisso. Porque da cova Ele redime seus filhos. Da cova o Senhor me redime e te coroa de graça e misericórdia. Irmãos, é verdade. Olha a paciência que Deus tem conosco. Eu penso a paciência que Ele tem comigo. Como Ele é gracioso. Como Ele me dá o que eu não mereço. Eu tenho muito mais do que eu preciso. Irmãos, eu vivi 20 anos morando de aluguel. 20 anos. E eu falei um dia para Deus: Senhor, está tudo bem. Eu posso ficar sem. Eu abro mão. Um dia estarei contigo e lá eu terei uma morada. Quando eu abri mão, Deus, na sua graça, usou uma pessoa que Ele quis. E essa pessoa disse assim: eu vou te dar uma casa. E eu ganhei uma casa. Eu não sou uma pessoa que pode bater no peito e dizer o que eu tenho é resultado do meu esforço. Eu não sou essa pessoa. O que eu tenho foi Deus, pela sua graça, que me deu. É muita graça. Chega a constranger. Mas eu louvo a Deus e sou grato por isso. Quando eu me converti, eu era um empresário. Eu tinha os meus cobre na, como é que chama aqui, guaiaca? Eu tinha uns cobre na guaiaca. Eu estava bem como empresário. Mas o meu negócio, de algumas maneiras, não glorificaram a Deus. E Deus me pediu que vendesse. E eu vendi. E eu tirei os meus 2 filhos de uma escola particular bilíngue em Curitiba, de uma das melhores escolas. E eles foram para a escola pública. E eu fui de um bom bairro para um bairro ruim. Uma casa muito úmida, com a minha filha com asma. Mas eu não deixei de obedecer ao Senhor. Deus não me deve nada. Se Ele não tivesse me dado nada, eu ainda estaria em dívida com Ele. Mas Ele é bom. Experimente obedecer ao Senhor e veja como Ele é bom. Não impediu que o meu filho passasse em medicina. Ele vai se formar em março do ano que vem. E mais alegre do que ele, estou eu. Não vejo a hora de terminar esses boletos abençoados. E a vida está caminhando. Confie em Deus. Ele cuida de você, Ele é gracioso e misericordioso. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é fazer passar pelo coração. Córdia vem de cardio, que é coração. Misericórdia é quando Deus vê você fazendo algo que Ele não queria. E ao invés de Ele já mandar um anjo vindo dar uma paulada na minha cabeça, na sua cabeça, passa pelo coração
E a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Como Ele é bom. Você tem a sua história com Deus, das renúncias que você fez, das escolhas que você fez. Quando eu vim para Montenegro, eu tinha 6 meses que eu tinha arrumado meu apartamento em Curitiba, perto do Parque Barigui. E contratei arquiteto e ele ficou top. Antes de acabar o cheiro de novo, Deus falou assim: você vai para Montenegro. Falei: o senhor está de brincadeira. Acabei de comprar apartamento e reformar, sala para mais e reformar. Vai para Montenegro, que eu estou mandando você para Montenegro. Falei: glória a Deus, então vamos. E eu deixei tudo lá e vim para cá. E irmãos, eu estou vivendo aqui dias tremendos de alegria. Não penso em voltar para Curitiba. Sabe por quê? O melhor lugar que existe é o lugar que Deus te leva. Foi aqui que a minha filha encontrou o meu futuro genro. Não sei se isso é tão bom, mas foi aqui. Bem, Deus sabe de todas as coisas. Vão casar em novembro. Você vai obedecendo a Deus, você não sabe o que tem ali na frente, porque a gente não enxerga um palmo na frente do nariz, mas Deus sabe. Confia no Senhor, Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Amém? E na graça de Deus, quando eu assumi aqui, lembra? Quem estava aqui quando eu assumi? Eu falei assim: eu vejo um prédio para as crianças aqui. Quem lembra disso quando eu cheguei? Lembra disso? Tinha dinheiro? Não. Mas sabe o que eu fiz? Eu mandei fazer um projeto, sem ter o dinheiro. E falei: Senhor, eu creio que foi o Senhor que mandou. Aí fiz o projeto. E aí, uma pessoa, um amigo de outro estado, perguntou: você precisa de alguma coisa? Eu falei: eu não preciso, mas a igreja precisa construir um prédio. E sabe, para a gente dar o start, vai precisar de 300 mil. Sabe o que ele fez? Um Pix de 275. E a esposa dele mandou o resto. Aí eu falei assim: amém, bora prédio. E a gente pagou o resto. Amém? Pagamos o resto. Agora a gente vai fazer os auditórios. Como que vai ser? Não sei. Estou indo pela fé. Mas as nossas crianças vão pular, louvar e adorar a Deus ali no templo delas. E vai ser tremendo, porque o nosso Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Verso 5, esse é o que eu mais gosto, porque fala que os velhos vão ser como águias. Olha ali: que fartas de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Você sabia que a águia, ela pode olhar diretamente para o sol sem machucar os olhos? Por isso que a Bíblia nos compara a águias, porque a Bíblia diz que nós devemos olhar para firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o sol da justiça. Nós somos como a águia, porque pode passar os anos. Idade é uma questão de tempo. Juventude é uma questão de mentalidade. E eu me sinto com 19 e pouco. Então, a gente tem que ter uma mentalidade jovem. Continuar sonhando, continuar projetando, continuar avançando em tudo que Deus tem. Nada desse negócio de quero me aposentar, de quero parar, de quero... Nada disso. Eu vou ser aqueles velhinhos que vai dar problema. O pastor Eduardo aí vai ter problema para cuidar de mim, porque eu não pretendo parar. Então tem que orar para Deus me levar, porque eu pretendo continuar trabalhando. A águia, que nós somos comparados com elas aqui, elas voam acima das nuvens. Sabe o que significa? A águia voa acima da tempestade. A tempestade está ali, mas quem é como águia voa acima. Tempestades vêm na sua vida e na minha vida, mas se você for como uma águia, você passa a tempestade, passa as nuvens
porque ali em cima o sol continua brilhando. Deus está no mesmo lugar que sempre esteve. A tempestade vai passar, o problema vai passar. Às vezes a gente tende a eternizar o efêmero, mas vai passar e o Senhor continua no controle. Peça a Deus: Senhor, me dê força para eu voar, para eu subir acima da tempestade, porque a águia vê de cima, ela tem foco, ela tem garras, ela tem um bico afiado, ela é um animal maravilhoso e nós somos comparados à águia. Então você que às vezes está se sentindo um pouco cansado, hoje tem jovem cansado, renove suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, diz a Bíblia, e voarão com asas como de águias. Não desanime. Por isso que a Bíblia diz tantas vezes: não temas, não temas, não desanime, tem de bom ânimo, eu estou contigo. Fique firme, o Senhor é contigo, para te livrar, para te ajudar, para te fazer prosperar. Mas nós não vamos ter tempo de continuar, mas só o 14, eu gosto do 14, que diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Aqui matou os coaches todos. A força está dentro de você, pó. Mentaliza positivo, pó. Não, porque estrutura de pó. O que isso nos ensina? Ele conhece a nossa estrutura. Por isso Deus não vai permitir que você passe por uma situação que você não possa suportar. Agora preste atenção: nenhuma situação que você está vivendo é uma situação que você não possa suportar, porque está escrito na palavra de Deus que não vem sobre nós nem tentação, nem situação que a gente não possa suportar. O que vem às vezes difícil na nossa vida, Deus sabe. E quando está difícil demais, a gente pode dizer ao Senhor: Senhor, está muito pesado. Lembra-te da minha estrutura. Lembra-te que eu sou pó. Mas se eu sou pó, Tu és o Todo-Poderoso. Se eu sou fraco, Tu és o Onipotente. Se eu não sei de nada, Tu és onisciente. Se eu não posso estar lá, Tu és onipresente. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu sou fraco, eu sou limitado, falta-me poder. Lembra-te, Senhor, eu preciso de Ti. Você pode lembrar o Senhor. Pode lembrar o Senhor e pedir: Senhor, lembra das Tuas promessas. Lembra e me ajuda, me socorre, porque sou fraco e preciso de Ti. Certamente Deus vai ouvir a sua oração. Amém? Vamos orar? Nosso tempo já foi. A gente pode orar agora. Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, nós queremos agradecer por esse salmo que o rei Davi escreveu para nos ensinar. E hoje nós queremos sim, Senhor, reeducar a nossa alma e dizer à nossa alma: alma, bendize ao Senhor. Tudo o que há em mim, bendiga o Teu nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e lembra-te dos Teus grandes feitos. Senhor, nós nos lembramos dos Teus grandes feitos hoje. Agradecemos pelo perdão, pela cura, pela salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixou, nunca nos abandonou. O Senhor nos ama com amor leal e eterno. Queremos Te amar também da mesma forma. Ajuda-nos a sermos mais constantes na adoração, no entendimento da Tua palavra, no alinhamento com a Tua vontade. Livra-nos de nós mesmos, da nossa autossuficiência, da nossa arrogância, da nossa racionalidade infértil.
da nossa soberba, Senhor. Tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes parecemos que estamos numa gangorra. Uma hora tão perto de Ti, lá em cima, outra hora parece que estamos num abismo. Ajuda-nos a sermos mais constantes, perenes, equilibrados na caminhada com o Senhor, porque o mundo precisa que a igreja ilumine e salgue essa terra. Abençoa hoje todas as pessoas que estão aqui e suas famílias, todas as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Abençoa, Senhor, e leva-nos a uma adoração, a um nível de adoração muito mais profundo e alinhado contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.